Yes. Boa tarde, obrigada por terem vindo aqui à Poetaria. Eu quero agradecer o acolhimento aqui da livraria, ao Francisco e a vocês que vieram para a sessão do livro do José Gardebalde, Invenção da Europa. Quero muito agradecer este livro ao José. É um poema longo, muito intenso, mas disso falará o Álvaro, que foi o... Que sou especialista em poesia. Exatamente, entre outras coisas. E eu agradeço-lhe muito também estar aqui para apresentar o livro e desejo uma boa sessão e até já. Obrigada. Obrigado. Já está? Já está, agora dou-vos a palavra. Então agora sou eu, não é? Ou és tu? Já estou. Então, o problema de facto é começar, não é? Eu tinha aqui, portanto, tenho aqui provas de que tenho 11 páginas intensamente escritas e coloridas por tua causa. Ou seja, claro que quando fui convidado fiquei todo derretido. E depois, ao mesmo tempo, dei-me conta que não estava à altura do cargo, porque de que falar, não é? Porque ao mesmo tempo podia parecer fácil, uma vez que é uma poesia tão bem construída, porque ela é tão rigorosa, que não nos deixa ali espaço para nós acharmos que ou gostamos ou não gostamos. Não há outra possibilidade. Tem esse rigor que habitualmente não é uma qualidade que seja atribuída à poesia. Se nos perguntarem, se não pensarmos muito, tem muito que ver com essa capacidade de dizer as coisas com um mínimo de palavras, mas ao mesmo tempo de nos deixar espaços, muitos espaços, não é? Para nós depois entrarmos na própria poesia. Ela só existe nesta relação. Esta, posso dizer que é dura, no sentido em que ela conduz-nos, não nos dá muitas margens de liberdade e, portanto, isso facilitaria muito o meu papel, de quem estivesse aqui, para apresentar o livro. Depois, o tema que dá título a este livrinho, A Invenção da Europa. Até parece que ela que não está inventada, não é? E, portanto, é de facto um tema que está em constante reinvenção. E hoje até, estávamos a comentar isso há bocado, eu estava vindo para cá e a ouvir na rádio um documento de hoje, portanto terá neste momento 2 horas e pouco, não tem mais, que é a estratégia do Trump para o futuro. Como é que ele vê? Eu digo ele, porque aquilo chama-se a Casa Branca, os Estados Unidos, a política externa, mas a gente sabe que aquilo que é uma trompice. Sobre, então, qual é a visão do mundo. E a Europa desaparece completamente. Portanto, a Europa as poucas linhas que são ditas acerca da Europa têm que ver com uma acusação, assim, muito direta, que é a culpa disto tudo, de não se obter um acordo entre a Rússia e a Ucrânia, é da Europa. Portanto, é dito assim. A Europa não está a colaborar, porque está a inventar aí uma coisa que diz que se sente ameaçada e, por vistos, não se percebe porquê. Portanto, que se amanhem, porque o problema é deles. E a seguir vem uma nota de rodapé quanto à NATO, dizendo, não sei se é com estas palavras, mas foi assim que eu percebi, e de resto a NATO não tarda nada e é um conjunto de países cuja população não tem nada a ver com esses países. E, portanto, estava a falar de um dos temas preferidos do Trump, que é a imigração, porque isto não tem ponto quando se lhe pega. Depois a seguir vinha então a leitura geopolítica, qual é a zona mais sensível? A América do Sul. E o comentador dizia, bom, onde já está 30% da marinha norte-americana, que é não mais do que o maior exército de mar do planeta. E a seguir, assim genericamente Ásia-Pacífico, mas percebe-se que é a China. E depois, o documento faz questão de dizer que a África não interessa nada. E é assim que está
a geopolítica. Portanto, este livro aparece-nos neste preciso momento, que vem de um tempo recente em que a Europa está em crise profunda. Não é? Alguém dizia, das muitas notas que eu tive aqui, alguém dizia que provavelmente o maior problema da Europa é uma questão cognitiva. Não sabemos o que é, de que é feita, para que é que serve, porque também faz muito contraste com o seu passado. Isto é qualquer coisa que tem uma espécie de excesso de passado. Porque os relatos nunca mais param. Uma das coisas que por onde passei, porque em determinada altura eu já nem sabia de continuar com a poesia do Gardiazabal ou se já me tinha afundado, sem capacidade de retorno, no tema Europa para obedecer a este título, não é? Uma invenção da Europa. Eu leio esta poesia que começa. Eu nesta parte nem estava a apontar. Uma possível leitura da poesia, e então, está aqui, e então tinha escrito que a frase que abre o livro diz que somos de longe e queremos voltar. E isto diz bastante sobre a ambiência que vamos encontrar para a frente, sendo que o primeiro grupo de poemas se chama Chão. Chão. Aquela coisa que são os fundamentos, não é? Qualquer coisa que tem esse tempo longo, tem essa presença, é o alicerce, digamos. E até parece que vamos ficar muito, muito bem, não é? O poeta vai nos falar do chão. E depois diz assim: do chão para a mão, para o centro fechado da segunda mão, um punho. Eis o gesto. Primeira aventura decisiva da humanidade. E pronto. Isto é um morro no estômago, é aquilo que se chama, não é? Com um punho, um morro no estômago que não nos dá, não é um convite simpático a entrar no livro, como eu dizia há bocado, é uma poesia que não nos dá folga nenhuma. E depois a seguir diz: não há línguas humildes aqui. Somos o continente da gramática. Deus dorme sobre os detalhes e não se assusta. E pronto, ficamos completamente desprotegidos perante isto. A seguir, depois do dilúvio, dividiremos do mundo os restos. Coisas, animais, todas as datas também. Tudo e cada um lugar inabitado. É uma entrada bastante crua, como eu ia dizendo. E então, neste mergulho por autores e coisas que a internet facilita e nos desafia, não é? Nós pomos qualquer coisa com um PDF à frente e aguentarmos o que vier. Vem de tudo, como se possa imaginar. Desde, por eu ser geógrafo, uma cartografia de muitos anos, produzida praticamente desde o século XV até hoje, que se compõe não de latitudes e longitudes e essas coisas, não, compõe-se de metáforas sobre representações do que são as muitas Europas, do que são os conflitos, a divisão dos poderes, a rivalidade existente entre Habsburgos e Bourbons, ou o que é o poderio nazi, ou o que é o Napoleão, ou se formos mais para trás, os dois Carlos, não é? O Carlos Magno e o Carlos V. Histórias dessas. E então, esse mergulho sem fundo nessa Europa ajudou muito a esclarecer porque é que a tal crise é cognitiva. Porque a gente pensa que a crise que é de hoje, porque nós estamos a avaliar essa dita Europa tendencialmente com coisas, dos últimos 30 dias. É escusado recuar mais, porque desde a prisão da Mogherini, que foi uma figura que, quando exerceu as funções que tinha na Universidade Europeia, era até uma pessoa bastante prestigiada. Vemos, ouvimos e lemos, como diz o poeta, e ouvimos esta dificuldade de dizer o que é a NATO, ou o que é a Europa na NATO, ou o que, com esta violência que vai no mundo,
como é costume, não é? Isso não é novo, infelizmente. Como é que se posiciona a dita Europa neste jogo? A Rússia e o Putin, o que é que são? São as coisas habituais do tempo de Catarina a Grande, do Império? Ou são as manias de um ditador e isto vai acabar? Não sabemos. E depois do outro lado, o tal do Trump. Não é? E depois um mundo que perdeu aquilo que depois da Segunda Guerra Mundial era uma plataforma de entendimento. Ou pensava-se que era a ONU. E que fundou de uma maneira muito otimista, otimismo aqui não temos, não é? Onde está? Só no segundo volume. Uma tese muito otimista, que era mais ou menos aquilo que o Fukuyama dizia, que era o fim da história, não é? O Kant também dizia, não é? Que alguns ia haver um fim da história, que seria uma espécie de regresso ao paraíso e o início de um tempo feliz em que finalmente os humanos, depois de uns milénios, se vão entender uns com os outros. E, portanto, apesar de ser uma paz sobre uma tensão enorme, que é a chamada Guerra Fria, construiu-se uma série de questões que hoje estão todas a ser atrocidades, desde o direito internacional até organizações humanitárias de luta contra a fome, contra a doença, até coisas como a Unesco, em termos das políticas culturais, da Porto, é património da Unesco, etc. Todo esse legado, onde a Europa esteve sempre muito, muito presente, seja lá o que a Europa for, esteve sempre muito presente, e com uma certa clareza quanto àquilo que era a Aliança Atlântica e a relação com os Estados Unidos. Às vezes umas coisinhas pelo meio, mas relativamente estável e uma geopolítica bastante adquirida até que caiu o muro. Caiu o muro, mas também do lado da construção política da União Europeia, muita coisa foi acontecendo, não é? Incluindo a moeda única. Ele que é economista, não posso dizer aqui muitos disparados, mas que ao mesmo tempo criou também muitas tensões por ser a Europa feita de coisas muito díspares, não é? Uma potência económica como é a Alemanha e os interesses da Alemanha e as paranoias da Alemanha, não é? Porque quando se fala no problema na invasão de Gaza, do genocídio dos judeus, e há aquele fantasma, não é, que está nos armários todos da Alemanha, há os interesses da Alemanha que ainda agora vieram lá de cima por causa dos circuitos integrados e da corrida aos metais, mas depois há coisas que não têm importância nenhuma, economias muito pequenas, não é? Como somos nós. Ou de repente há episódios económicos, como foi o da Grécia, por exemplo, no tempo da Troika. E, portanto, nem aí nós encontramos coisas que obedeçam a esta ideia, como escreveu o Michel Foucault sobre as palavras e as coisas. A palavra Europa não se acomoda com a coisa Europa, não é? Há bocado estávamos ali numa conversa surreal sobre como tirar uma fotografia de família. E essa família seria a Europa, não é? E depois o fotógrafo não conseguia. Havia sempre alguém que dizia, falta não sei quem, que não era aparecido. E outro dizia, é essa família, eu não era daqui. E foi-se embora. E depois um que estava muito sossegado começou a mudar de cor, nasceu-lhe um olho e tal. E no fim viram-se todos de costas para o fotógrafo. Tirar a fotografia. Não conseguiram tirar a fotografia. E então, no meio destas escavações na internet, aparece-me uma coisa de uma universidade holandesa, curiosamente de psicologia, com uma super amostra, são 1000 e tal entrevistas, a pessoas que estão mais ou menos entre os 20 e os 30 anos, portanto não quiseram ninguém que viesse para ali exorcizar memórias boas ou más, ou que quisesse um ajuste de contas com qualquer coisa. E, portanto, imagino que perguntaram assim às pessoas de uma maneira muito direta, então a Europa, o que é? Diz-lhe alguma coisa. E a lista é interminável, não é? A lista começa na Antiguidade Clássica
há mitologias da pré-história, os celtas e essas coisas, e depois termina nas estrelas pop de hoje ou de há pouco tempo, nos Beatles, por exemplo. E então aquilo tanto tem, sei lá, o Sócrates, o outro. O outro Sócrates. Como tem o Beethoven, que me obrigou a mergulhar na razão pela qual, numa determinada altura, Bruxelas decide que o hino da Europa será o último andamento da nona sinfonia do Beethoven, chamado Hino da Alegria, que também já foi hino da liberdade. E em que circunstâncias é que essa decisão foi tomada? E depois, outra coisa que eu não fazia a mínima ideia, que é quantas vezes é que o Beethoven foi usado? E aquele poema do Schiller e aquela composição muito dramática, não é? Em que ele vai dos pianíssimos, quase líricos, até a uma sonoridade pesadíssima e heroica e épica e tal. Aquilo já serviu para tudo também. Em várias partes do mundo a propósito de qualquer coisa. Mas era aquela ideia de que, não sei, os valores da Revolução Francesa, lá está, outro episódio, que se traduz em ideias completamente contrárias. Nós temos péssima memória disso, não é? Das invasões, especialmente aqui no Porto, das invasões francesas, e ao mesmo tempo o século XIX falava francês. E as monarquias absolutas falavam francês também, não é? E a cultura, genericamente, a cultura francesa era uma marca d'água que assinalava isso. E depois, quando se fala da cristandade, também não há acordo, porque se houve guerras de religiões, foi aqui, não é? E como é que nasceu, por exemplo, o protestantismo e a Contra-Reforma, e a questão judaica e a questão muçulmana e tudo isso. Portanto, seja o que for, a gente puxa pelo grito e sai um ataque de nervos completo. E depois, como esse ataque de nervos prolifera até a um tempo longínquo, essa proliferação faz com que, independentemente dos relatos mais frios que a história compõe sobre esses tempos, e eles são sempre constantemente relidos face àquilo que acontece hoje na atualidade, não é? Quando a gente diz os romanos, ou a cultura clássica, ou os gregos, ou o Platão, não sei o que mais, nunca é o Platão que houve um dia. Não, é outra coisa onde o Platão entra. Portanto, isso que eu chamei essa espessura do tempo e esse caráter heteróclito, não é? Se fosse a engenharia, era um material compósito, mas é daqueles materiais compósitos que não está estável, não é? Estão sempre os materiais a reagir uns com os outros, e aquilo, a gente quando olha, o olhar em si provoca a mudança, não é como olhar para aquele banco, que é sempre o banco, não. Sempre que a gente olha, a coisa transfigura-se em outra coisa qualquer. E portanto, isto de facto tem tudo para ser uma espécie de fantasmagoria. E foi isso que me levou a pensar, porque não era óbvio, não era nada óbvio, que política e poesia que podiam conviver muito bem. E depois achei, bem, sim, mas esse pensamento é um disparate. O que é que o Camões escreveu quando escreveu Os Lusíadas? Não é? Senão um épico, um ode, que apareceu num momento-chave, porque a Portugalidade profunda estava a ser ameaçada por qualquer coisa que vinha de Madrid, não é? O reino estava em fanicos e ele já sabia que aquilo que ia acabar mal, que o Sebastião, que não era muito certo. Então, já tinha tudo isso na cabeça. Os biógrafos do Camões, ainda há pouco saiu uma maravilhosa biografia do Camões, discutem o que é que ele de facto, que parte é que ele de facto escreveu, estando já regressado da Índia e confrontado com uma situação que ele, imaginaria, porque as notícias chegavam à Índia, mas provavelmente ele confrontou-se a cores e ao vivo com isso, e quando vai ler Os Lusíadas ao rei, provavelmente ele fez muitas emendas, ou eu imagino que terá feito muitas emendas.
E que depois, por exemplo, sei lá, eu sou da geração da poesia de intervenção. Que antiga é uma arma, não é? E de perceber, não, obviamente que quase que caí no inverso, não é? Que toda a poesia é política. Tirando aqueles dramas do romantismo, não é? Que acham que pronto, é tudo espírito, é tudo sentimentos, não há um exterior, não é? Não há um exterior social, político, outra coisa qualquer, e tudo são batalhas dos sentimentos. E então, voltando às conclusões desse inquérito, dessa sondagem, junto da gente mais nova, depois os comentários que se fazem é os nomes ou as situações. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, ou a Primeira, ou a Peste Negra, que dizimou não se sabe quanto, mas muito mais do que o Covid. Ou a gripe espanhola, por exemplo. Que são coisas que, sabe-se lá porquê, devem estar nos manuais escolares, estão presentes. Ou, quando se atiram nomes, o Miguel Ângelo, por exemplo. Mas depois não bate certo, quando nós vamos ler o Miguel Ângelo, como dizem os espanhóis, em seu sítio, do que estamos a falar é de uma Itália renascentista, uma espécie de acontecimento prodigioso do ponto de vista da produção cultural, em que nem sequer existe a Europa. Aliás, não sei quem até comenta se nestas questões entre o norte e o sul da Europa e o oeste e o leste, se o sul é o Mediterrâneo ou se são os Alpes. Porque tantas vezes foram os Alpes, não é? O que estava para baixo era diferente. E depois o Mediterrâneo, tirando os que acreditam na dieta mediterrânica, também é muito difícil de definir porque é líquido, não é? Como diria o Bauman, a propósito da modernidade líquida, e portanto não tem uma forma estável. Está sempre a mudar. Sejam os cardumes dos atuns, sejam os fenícios e a sua rede de colónias, não sei o que mais. Seja a Ilíada e a Odisseia, seja este negrume destas histórias dos migrantes, em que o Mediterrâneo se transforma num cemitério, não é? Ou seja, a invenção francesa do Clube Mediterrâneo, em que tu compravas um pacote de férias e ias para Marrocos ou para a costa da Argélia e tinhas tudo. Não é? O comer, o desporto, as coisas das crianças. O turismo é um assunto, obviamente, não é? E que nós que vivemos numa época de turismo de massas, sabemos até que ponto as vivências, as imagens, os relatos que têm ligação a essa atividade turística também constroem imagens. E então foi de facto aquilo que me perdi completamente. E que se foi acentuando, mas eu acho que isto que é o autor dirá, mas que é exatamente uma das qualidades deste livro, que é esta, que é falsa, esta dimensão, este estar compacto, não é? Que diz assim, pronto, tens tudo que precisas para entrar neste difícil tema da invenção da Europa. Não. Isto, cada palavra destas é uma roteleira, é um poço. Não é? Tu tropeças, pomba, cais e ficas a pensar nisso. É fantástico que a poesia, não é? Provoca estas reações da parte do leitor e não seja mais um livro que a gente lê, é um livro que nos mexe imenso connosco, porque nós estamos metidos nisto. Nós fazemos parte, de alguma forma, nós fazemos parte do livro. O livro não trata de uma coisa que é uma coisa metafísica, que está lá na estratosfera ou mais além, ou que, não é? Ou que tem um tempo, em que nós nos consigamos separar enquanto nós e nós leitores com aquele livro, não há isso, não é? Imediatamente somos sugados porque estas múltiplas dimensões europeias, todos nós contribuímos para esta construção. Por exemplo, de um autor que eu estimo, que é o Daniel Innerarity, o filósofo basco.
assim de repente ele diz, das muitas coisas que ele escreve sobre o que é o modelo de governação da União Europeia. E começa por uma questão identitária. E diz assim uma frase curta, que a Europa é um nós que é feito de outros. Quer dizer, nós europeus, sim, quem? Os do Festival da Canção. Ou os daquele programa que havia nos tempos felizes, que se chamava Jogos Sem Fronteiras. E, portanto, um nós que é feito de outros é logo à partida um puzzle, não é? Uma diversidades de um contraste incrível reunidas num nome comum e eventualmente num mapa, que não se sabe também muito bem o que é, porque ele é todo recortadinho. Eu acho que era o Paul Valéry que dizia que a Europa que era uma península da Ásia, ou um conjunto de penínsulas, consoante nós estivéssemos na Escandinávia, ou na bota italiana, ou nesta projeção sobre o Atlântico da Península Ibérica. Era toda cheia de coisas, de recortes, de mares, sempre problemáticos, obviamente. Veja-se no conflito, na invasão da Ucrânia pela Rússia, o que se passa no Mar Negro. E ao mesmo tempo, se nós quisermos construir uma identidade supranacional, ela é extremamente problemática por causa disso. Já é difícil construir identidades nacionais, quanto mais supranacionais, uma vez que elas são feitas destes flashes e destas coisas. Depois saber se é centrípeta ou se é centrífuga. Porque, consoante os discursos, assim a coisa muda. Assim, muito concretamente, em que geografia que ela se inscreve? Começa e acaba aonde? As Ilhas Britânicas, por exemplo. Não é? A gente viu isso recentemente quando foi do Brexit. Como é que é aquilo? Ou como é que é hoje em dia os posicionamentos mais pró-Putin ou mais pró os outros países da Europa? Ou, por exemplo, quando vamos estudar historiadores muito autorizados, como o Fernand Braudel, que escreve muito sobre uma certa Europa do Mediterrâneo, como é que distingo essa de outras? Não é? Uma mais oriental, que depois da cisão do Império Romano, que fica partida em dois, mas que fica um bocado do outro lado, e é de facto muito oriental. Ou então saber o que é o Médio Oriente. O Oriente, no século XIX, quando a moda eram os orientalismos, sabia-se mais ou menos. Eram umas coisas exóticas que tanto dava a Carmen do Bizet, como dava uma coisa alguns passada no Japão, e era a Madame Butterfly, ou era qualquer coisa passada no Antigo Egito, e era, como é que se chama a ópera? Aida. E portanto o Oriente era assim, não era bem uma geografia, era um estado de espírito, uma estética, não sei o que era. Mas isso repete-se noutros contextos, que não este, mas este é bem revelador da dificuldade que há em perceber quantas peças é que isto é feito, que peças são estas, e depois como é que se compõe, e se essa composição é estável, e a resposta é não sei, talvez, foi... Lembrei-me, por exemplo, isso já não é do Inerarite, lembrei-me, por exemplo, acho que comentei contigo, do Tratado de Tordesilhas. Sim. O Tratado de Tordesilhas é uma coisa incrível, não é? Como é que em 1490 e não sei quanto, dois países desta Europa dividem o mundo. Dividem o mundo para lá e para cá, não é? Curiosamente, num contexto que é um bocado absurdo, porque não havia conhecimento técnico por parte da cartografia e dos métodos de cartografia para calcular a longitude. A latitude, sim. Era a altura do Sol. Chegava-se lá com uma instrumentação, chegava-se lá, a longitude não. Era preciso saber a que distância é que estávamos, não é? E aquilo media-se por nós. Era uma corda com vários nós e dependendo da direção e da velocidade do navio ia-se contando.
aquilo ao longo dos dias. O Humberto Eco tem um romance lindíssimo que se chama A Ilha do Dia Antes, que é exatamente essa coisa, onde é que o planeta se baralhava completamente. Tu não sabias que dia que era. Se era o dia anterior, se era o dia seguinte. E havia crenças que isso provocava distúrbios enormes no pensamento. Portanto, é uma coisa assim do género. Então, passa ali a tal linha, que é um risco no mapa, não é, como sempre foi até ali, uma ideia de fronteira. Porque a fronteira traduz-se normalmente numa marca física. É um rio, é um vale, é uma montanha, ou são uns marcos espetados no chão, com umas bandeiras e uns castelos, essa coisa toda. Esta não. E depois, como se não bastasse isto, dali a menos de 30 anos, já andava a Companhia das Índias dos holandeses, mais os de costume, os espanhóis e os portugueses, mas também os ingleses, não sei o que mais, já andavam nas ilhas do Pacífico à procura das pimentas e lembram-se de rebater o semimeridiano de Tordesilhas do outro lado. Que é para perceber se as Molucas, que tinham, já não sei o que é que tinham, se era cravinho, se era uma coisa dessas. Pronto, era uma especiaria. De que lado é que estavam as Molucas? Então, até nestas histórias, a Europa, no sentido que parece tonto, mas pode-se dizer que a Europa é aquilo que se fala quando se fala da Europa. Pronto. E está feito, não é? E depois logo se vê quem fala, e de que é que fala, e que argumentos é que põe na mesa, e tal. Depois, ele diz também que, em termos da espacialidade, porque parece que quando falamos em países ou em continentes, ou não sei o que mais, com um mapa resolvemos bem o assunto. Não sabes o que é? É isto. E que ele diz que não tem limites. Não tem limites precisos, como se depreende desta conversa toda. Tem margens. Margens não são limites. São coisas que têm, como os airbags, não é? Certas elasticidades. São coisas que produzem ecos longínquos. E esses ecos longínquos, como foi, por exemplo, do século XIX, colonial, no Tratado de Berlim, quem é que fica com estas colónias, aquelas e as outras, os ecos longínquos têm muito que ver com a organização dos poderes e dos espaços e das coisas dentro da própria Europa. E daqui vem esta ideia de que se a Europa é uma coisa que se define pelos seus supostos conteúdos, ou se é uma coisa contra alguém. É o mesmo Humberto Eco que tem um artigo notável que se chama Construir o Inimigo. Só com uma... O inimigo nem existe. É uma coisa que se vai construir para ver se depois do contraste sai uma imagem de nós. E, portanto, aqui também se põe essa ideia dos contextos em que a Europa se pode pensar. É contra quem? É contra o Império Otomano? É contra o Islão? É contra os vikings? Não se sabe. Tudo isto pode ter respostas afirmativas, sendo que elas têm que ser contextualizadas e nunca se dão como adquiridas. Depois diz que é um sistema de governo sem soberania. No sentido em que a ideia moderna do Estado-nação e da soberania completa-se, e isso nem sequer já é verdade, dentro dos âmbitos dos Estados nacionais, do modelo do Estado-nação. Ora, a Constituição Europeia, esta que nós conhecemos, esta que também tem vindo a mudar. A União Europeia, depois do Tratado de Lisboa, por exemplo, é uma coisa completamente diferente. Porque aquilo tinha até uma intenção mais ousada, que era fazer uma espécie de uma Constituição Europeia, não é? Tal como a questão da moeda única. Portanto, o modelo de governação, ou de governância, como hoje se diz, é uma coisa que está em profunda... Está sempre a mudar. Alguém usava a imagem de que a Europa não era um tema, era uma conversa. E, portanto,
eram os vários temas que organizavam as conversas, mas não quer dizer que a conversa de manhã seja a mesma conversa da tarde. Portanto, que era esta conversação permanente. Nós às vezes estamos desesperados a ver, o que é que se faz com os fundos russos que foram aprisionados na Europa, que são congelados na Europa, porque é que eles não pagam isto? E depois há 30 reuniões do Conselho da Europa, dos primeiros ministros, daquelas múltiplas composições, não é, intergovernamentais, ou entre as várias instituições da União Europeia, e depois demoram um imenso tempo a decidir, e isso não é de esperar que assim seja, não é? Porque as partes são muito distintas. E ali jogam-se coisas muito diferentes. Agora, é um contexto que às vezes parece de uma volatilidade exageradíssima. Aquilo que uns dizem que, isso é muito interessante, e até pode ser um modelo a discutir para este mundo louco, que exatamente perdeu os pontos fixos e vive de um confronto, ou de uma negociação, para os que são mais simpáticos, de um confronto permanente. E, portanto, a União Europeia é um modelo de elasticidade. Vai-se ajeitando para ir construindo respostas, ou não respostas, que também são respostas, não é? E então, é claríssimo isto. Depois, do ponto de vista económico, há aqui o que o autor chama uma mutualização dos riscos. Quando aparece uma coisa que diz Europa, então o que é a Europa? É o euro. Então, do ponto de vista da estratégia económica, é a estratégia da Alemanha. Sim, mas a nossa economia não tem nada a ver com a Alemanha. Por exemplo, a Grécia, por exemplo, não tem indústria transformadora. Só tem serviços. Como é que nós vamos entender que numa tal diversidade de composições económicas pode haver uma situação que seja aceite, que seja favorável a todos, ou que... não sei. É outra questão. Será que abrimos já? Só falta uma. que ele chama uma pluralidade de lealdades. Ou seja, quando existe um tema de conversa, imediatamente se posicionam as lealdades, não é? Ou ao contrário, as embirrações, face a um determinado assunto. Portanto, ele chama-lhe, para usar umas palavras caras, uma associação de Estados nacionais, e depois mete-lhe um adjetivo esquisito, pós-nacionais. Uma associação de Estados nacionais pós-nacionais. Querendo dizer com isto, não é para nos tentar confundir, que já os próprios Estados que se dizem que têm uma soberania, interesses nacionais, eles são pós-nacionais, obviamente. Eles estão metidos num contexto que se chama União Europeia e tudo o resto está metido num contexto que se chama globalização. Em chegando os marcianos, é outra história. Eu queria, se calhar, aproveitar, obrigado, para este tema. Tu falaste das arcas dos alemães e eu queria... há pessoas que dizem que o livro é um livro de diagnóstico, esta é uma poesia de diagnóstico da Europa, mas... e acho que tem um pouco disso, mas o título remete um pouco para o contrário. E que não é a invenção da Europa, é só invenção da Europa. Ou seja, não há uma proposta fechada, nem há uma ideia de proposta fechada, há uma ideia de que a Europa, que é aquilo que nós não associamos à Europa, nós não associamos à Europa, que a Europa precisa de invenção, que já foi inventada e pensada muitas vezes. E essa é talvez a proposta poética deste livro, é como é que nessas cinzas passadas nós encontramos alguma coisa comum que vale a pena, a partir da qual vale a pena algo de novo. E tu falaste das arcas dos alemães, é muito interessante, porque aos 15 anos eu visitei a Alemanha, uma cidade, Aachen, e fiquei em casa de um casal amigo, na altura, e no meu quarto havia um pequeno ícone que brilhava imenso durante a noite, um ícone ortodoxo, aí desta dimensão, e que eu reparava muito nele ao deitar e reparava muito nele ao levantar. E uma vez de passagem perguntei, aquele ícone é muito bonito, e realmente era.
Ela disse, o meu pai trouxe da Rússia em 41. E de repente, aquilo que nós estamos a falar ao almoço, que nós aqui em Portugal estamos nos antípodas desta Europa, que é uma Europa muito volúvel. De repente eu vi o ícone a vir na bolsa de um soldado alemão, desde um palácio. Há uma capela num centro comercial, ali na Avenida de França, também tem um ícone. do Santo Expedito, que é gerida pela Igreja Ortodoxa. Isso é bom. E mais difícil. O Santo Expedito é representado como sendo um soldado romano. E a capela está no shopping, no Capitólio. Esteve no primeiro piso, agora está muito baixo. E é explorada, não sei se esta palavra é adequada, é gerida pela Igreja Ortodoxa. Eu tenho no romance, eu tenho 2 romances que se passam nos limites da Europa, sem eu dizer onde. Um deles é o Quando Éramos Peixes, que passa-se já num Stan, num Cazaquistão, num Uzbequistão, e há um rio nesse romance, é o Quando Éramos Peixes, e vai um casal europeu, um arquiteto e um engenheiro, tentar terminar um ponte que liga a Europa à Ásia. E a ponte nunca termina e eles também não a conseguem terminar. E outro é o Mãe e o Crocodilo, que se passa mentalmente numa fronteira entre a Polónia, a Ucrânia, etc. E num mundo em que os habitantes dizem que nós falamos disso, que a cidade já teve 3 ou 4 nacionalidades, os netos raramente falam a língua dos avós e eles dizem somos ex-judeus, ex-nazis, ex-comunistas e ex-operários. Somos o país dos ex. E esta mescla que tu referiste várias vezes está quase nos antípodas mentais de Portugal. Nós olhamos para nós próprios, exageradamente também, como muito homogéneos, um mapa desenhado por uma criança da primária. Quer dizer, os mapas do leste da Europa são mapas que tu tens de perguntar de que data é que és. Também foi muito inculcado, não é? Foi muito inculcado. Mas o que é incrível é que 50 anos depois do... E a Olivência é nossa. E a Olivência é nossa. Mas 50, por acaso, aí também aí é uma volatilidade interessante. Mas 50 anos depois da democracia, essa inculcação não desapareceu. Então, e o Cavaco foi às selvagens. Dizer que era nosso. Acabei de dizer, é só pedregulho. Dizer que era nosso, porque os acordos internacionais da Zona Económica Exclusiva, não é? Fazem aumentar aquilo uns milhares de milhas. Não, é muito importante. Claro. Aquilo é visível das Canárias. Mas, por acaso, de Olivença, fui lá a primeira vez o ano passado. É que a indefinição, não é? Que antes só era na terra, agora passou para o mar, para a estratosfera. Vai haver mais fronteiras. Mas isso era uma história do ícone. A outra história que eu queria contar é uma conferência de economia política em Berlim, que era num café de um edifício pré-Segunda Guerra Mundial. Isso é relativamente fácil de perceber em Berlim. É um em cada 10 ou 12, porque foi tudo arrasado. Mas percebe-se, este edifício é anterior. E era o café, Hotel Café, onde os conspiradores que tentaram matar o Hitler esperaram para saber o que é que tinha acontecido. Portanto, o grupo de conspiradores estava à espera das notícias, saber o que é que tinha acontecido em 44, quando eles fizeram um grande atentado contra o Hitler, que falhou. E depois foram todos mortos. Mas nesse café, estavam a falar do futuro da Europa e havia umas colunas, eu acho que dóricas, mas não garanto, mas umas colunas muito grossas, marcadas com balas. Porque em Berlim, muitas vezes, eles deixam as marcas das balas, corrigem, mas fica claro. E todas as colunas, 6 ou 7, tinham a marca, era dirigida ao chão. Ou seja, era uma marca de metralhadora dirigida ao chão. E eles tantas virem para as pessoas ao lado e dizem: nós estamos a falar sobre o futuro da Europa e vejam bem onde é que nós estamos. Aqui foi um encontro final de vários russos e vários alemães e nós até sabemos onde é que eles caíram, porque era só seguir as balas. E a Europa tem isto, e eu acho que sentir-me mais europeu e sentir-me bem europeu quando vivi nos Estados Unidos. Acho que isto também é uma provocação, esta invenção, porque acho que agora tornou-se um lugar muito confortável atacar a Europa. Quando a Europa tem muitos defeitos, mas tem uma vantagem, é que foi a primeira talvez a criticar-se a si própria. A Europa tem uma grande cultura de autocrítica
e acho que se calhar até hoje a levou longe demais. Mas no fundo este livro tenta, para terminar, tenta trabalhar essas cinzas, que não sabemos se destas cinzas pode surgir alguma coisa mais estável, mais bonita, o que for, mas é essa a provocação. É um balanço. A Fênix é uma rede de hotéis. Fênix é uma rede de hotéis. Exato. Outras coisas. Mas este faz parte de uma trilogia que vai também tocar o Brasil e os Estados Unidos, que são duas geografias com quem eu me identifico bastante, e que, se tudo correr bem, a Nova Mimosa vai publicar. Mas é uma trilogia de poesia que tem a ver com geografia e política, história, duas pilares da minha vida, se quisermos. Eu vou pegar no último, tu leste a epígrafe, o último poema faz lembrar o que tu disseste de nós somos, a Europa é um nós feito de outros. O último poema do livro é: mas é tarde, o outro que é o mesmo nós. E este livro também percorre aqui não apenas a história e, se quisermos, as sombras da Europa, mas também uma esperança de futuro. E acho que eu não vejo como um livro pessimista. Eu vejo. mas Pois, se calhar não é pessimista. É um livro que nos obriga a escavar, não é? Se nós se levamos este poema à letra, são para aí 23 sessões do psiquiatra. Pelo menos. E não sei se fica resolvido. Não, é verdade. Por acaso isso é uma maneira de ver uma psicanálise da Europa. Sim. Vou ler um e depois tu lês o que quiseres. As falas dos atletas são nomes num mapa, extensos como maratona, nus como Nuremberg. Nos melhores momentos corremos como gregos, todos, berlinenses, alguns. Página 54, desculpa. Sim, e eu leria, porque é uma obrigação profissional, o que está na página 27 e que diz: a geografia simplifica. A cartografia é um desenho, valiosa invenção da inveja e da curiosidade. É tal qual. De um geógrafo. É assim mesmo. Se calhar podemos fechar com, se houver algumas perguntas, comentários. Não há receis. Onde é que nós queremos voltar, José? Isso é interessante. Isto, no fundo, este Somos de Longe e Queremos Voltar é fazer um círculo com o livro de poemas. O longe está aqui muito presente, não é? A história, a geografia, etc. E ao Queremos Voltar, porque apesar de toda essa destruição e essa autodestruição, há muito do que é significativo hoje na experiência humana que foi primeiro experimentado ou testado na Europa, queiramos ou não. E, portanto, há aqui um círculo, Somos de Longe, que é um pouco o que é o livro, mas o Queremos Voltar. Acho que ainda vale a pena e temos que pensar nisso como uma coisa que vale a pena. E acho que é isso. É o desenho de um círculo, no fundo. Queres comentar? Crítica? Mas achei engraçado, ao tipo também de vir as tuas redes, eu conheço vários registros como escreves, literários, também como cronista de expresso. Quando vi o livro, de repente, aparecer nas tuas redes, pensei que fosse do outro tal José. Pronto, mas já percebi uma boa coisa. Pelo que explicaste, que é assim um bocado, afinal, o livro é este, e fiquei curiosa. Se fosse do José Tavares, seria a invenção da Europa. Talvez. Como é do José Gazaval, é a invenção da Europa. Depois respondeste um bocadinho a isso. Por acaso, no outro dia, encontrei em Lisboa uma coisa engraçada. Não, a razão por que eu escrevo como José Tavares no Expresso é porque acho que é um espaço diferente, que seja de mais economia, política, história e querer separar. Mas é evidente que há muitas coisas dos interesses que são os meus interesses. E também até uma coisa que também os geógrafos devem sentir, a ligação entre as coisas que vêm das ciências humanas. O perceber que não é matemática, mas
as economias, as políticas, as histórias estão ligadas. Estas ligações têm muito de literário e são muito bom material para o literário, porque o literário, para mim, é mais, e eu sou mais de saltos, analogias, síntese, que é uma coisa que eu também encontro no outro mundo, no mundo da economia, política, da história, etc. Mas em relação ao outro José, aconteceu uma coisa pela primeira vez há uns dias, que encontrei duas pessoas que conheciam, um é o Jacinto Lucas Pires, escritor, e outro era precisamente um dos jornalistas do Expresso. E um disse, olá José Tavares, e o outro disse, olá José Gardés Zabal. Nunca me tinha acontecido, porque na mesma, olha, disse a primeira vez que no mesmo encontro, mas pronto, eu estou muito ligado a esta questão das raízes, não só as raízes europeias, as outras raízes. Por exemplo, tenho uma grande ligação ao Brasil, tenho uma ligação também à África, aos Estados Unidos, e acho que como tu disse, por onde tu começaste, é muito estranho estar num momento em que nós não sabemos se isto não vai... Como é que se diz? Desmoronar tudo. É muito estranho esse momento. Porque apesar de tudo o que nós construímos, e às vezes... Mas já desmoronou tantas vezes, não é? Olha, por exemplo, a Alemanha. Mas, apesar de tudo o que nós já construímos no passado, vamos imaginar que tudo desaparece, que vamos para um mundo muito, muito diferente, mais duro politicamente, mais tudo, que já podemos estar a caminho. Se calhar vai haver um momento em que nós vamos dizer, mas houve ali um momento no passado, há 100 anos ou 150, em que se calhar até nos estávamos mais ou menos a matar uns aos outros, mas estávamos no caminho, estávamos num caminho interessante, estávamos num caminho de dignidade, de humanidade, e no fundo é dizer isto, se a Europa, se esta Europa desaparecer, nós há um momento em que vamos ter saudades, isso eu tenho a certeza, porque com todas as suas falhas, e às vezes as falhas foram o que levaram a Europa a ir tal lugar. Com todas as suas falhas, o que quer que aconteça, vai haver um momento em que alguém vai dizer, olha, houve ali um momento, até umas coisas bastante pesadas, negras, mas as pessoas estavam à procura de alguma coisa que valia a pena. E é um pouco isto do livro. Invenção da Europa. E Roma é eterno. Roma é eterno. Todos os caminhos vão dar a Europa. Mas é isso. Obrigado, Paula, pela tua publicação. Obrigada, José, pelos poemas que estão aqui contidos. Mesmo muito. E pronto, acho que é isso. Se tiverem mais alguma... Evacuar a sala? Sair pela saída de emergência. Obrigada. Obrigado. Foi um prazer. E foi uma trabalheira. Notou-se. É? Notou-se também. Mas valeu a pena. Sim. É que há trabalheiras que não... Sim. O resultado é... Nota-se que foi feito com paixão. Foi sim. Foi. Foi. Muito bem, É bom. gente aqui. Há que ler o livro. Há que ler o livro. Vale mesmo a pena. E depois há outros temas que tu também focas aqui, a questão do humanismo ou do humanismo que estamos a perder ou já perdemos. Sim, Não, tudo o que os humanos disserem é humanismo. Disseram ou fizerem. por acaso nos romances sou mais irónico com o humanismo do que na poesia. Nos romances há sempre em geral há uma ironia que também chega ao humanismo, que eu respeito muito, mas lembro-me de um político, ironicamente, não sei se era um político português, que às disse lá, só humanistas éramos 3. Que é aquela coisa, quando as pessoas se chamam humanistas a si próprios, às vezes temos que ter cuidado, porque podem vir coisas más. Mas é engraçado, na poesia o humanismo é o humanismo que vale a pena.